Bom dia, professora. Segunda-feira houve uma audiência pública lá no TRE, inclusive a senhora estava participando, né, com um juiz e familiares de outro que tiveram suas atividades suspensas durante a ditadura militar, pelo que se fala, suspensas de maneira arbitrária, de maneira totalitária. Como é que se deu esse processo de investigação pela Comissão da Verdade? Como é que os fatos referentes àquele caso relatado pelo Humberto Melo, pelos parentes também do Emílio, como é que eles começaram a aparecer e dar substância para a investigação de vocês? A ditadura, ela atingiu os mais diversos segmentos da sociedade. Quer dizer, é algo que é incrível como a preocupação foi realmente em todos os segmentos. Então, claro que tinha um segmento, vamos dizer assim, mais atuante, que era o segmento sindicalista, ou o segmento dos estudantes, né, que seria assim, o primeiro inimigo, vamos dizer assim, da ditadura, mas a ditadura vai procurar todas as outras áreas, né? Então, vamos ter vereadores, prefeitos, né? E até juízes, porque há sempre algo como se o juiz fosse um pouco a parte da política. A gente sabe que isso não é verdade, mas mesmo assim tem um pouco dessa aura, né? Que teria um distanciamento, né? Então, nós vamos ter, aqui na Paraíba, né, 11 juízes cassados e um desembargador. Entre eles, uma mulher, doutora Helena, ela também foi entre os 11, uma era uma mulher, uma juíza, e a motivação dessa cassação, da investigação que a Comissão Estadual da Verdade está fazendo, só 2 teriam alguma motivação ideológica, certo? Tem um que já está falecido, o juiz Hermínio Ximenes, e o Emílio de Farias, né, que estavam os familiares lá na audiência. Esses 2, tinham divulgado já assim, uma postura, e inclusive o Hermínio Ximenes e o Emílio de Farias, que na sua juventude teria se envolvido com o Partido Comunista. Então eles tinham uma boa vinculação, embora que naquele momento, como juiz, eles não estavam tendo nenhuma ação efetiva contra o golpe, nem contra a ditadura, né? Mas pegaram um pouco desse passado, né, para justificar e afastá-los do cargo, obrigá-los a uma aposentadoria antes do tempo, né, e ser cassado realmente dos seus direitos políticos. Mas os outros, né, não se tem registro algum, certo? Dos 12, só 2 nós encontramos algum registro. Os 10 nós não encontramos registro algum que nunca tenham falado nada contra a ditadura. Então, por que essas pessoas foram cassadas? Então, do que nós estamos investigando, qual é o elemento que entra aí? O elemento da arbitrariedade. Apenas a motivação de uma política que não é a política ideológica, é a política local. Ou seja, o governador à época, João Agripino, ele vai aproveitar, certo, e indicar nomes de juízes que ele achava que era contra o seu próprio governo, independente de ser do regime militar, contra o regime militar ou não. Então vão entrar causas locais específicas que não tem a ver realmente diretamente com o contexto da ditadura militar. Então, um elemento que está se apontando é isso, é apenas a arbitrariedade do próprio governador, que vai indicar esses juízes que eles deviam ser cassados. E aí vai se aceitar essa indicação do governador. Qual é o outro elemento também que nós também identificamos, inclusive no depoimento do juiz Humberto Melo? Ele disse que há muita coincidência, mas esses juízes que foram cassados, eles eram de municípios onde a arena, eles eram juízes, muitos deles eleitorais, certo? Onde a arena tinha perdido a eleição, certo? Então, com um pouco da ascensão do MDB à época, então, como esses juízes eram de comarcas onde a arena tinha perdido, então, como se o juiz tivesse culpa por essa derrota da arena. Então, nós ainda estamos investigando e tentando descobrir realmente essas motivações. Então, isso só vem nos mostrar também que, nesse contexto, quem tinha algum poder também agia de forma arbitrária, segundo interesses menores, que muitas vezes não eram nem da causa da ditadura militar.
os abusos contra pessoas, inclusive aqui no Brasil. Ainda acontecem torturas nos porões das delegacias, quartéis, presídios e etc. A gente pode pegar um exemplo como o caso do Pedreiro Amarillo, que foi onde 25 policiais foram acusados de terem torturado. Como é que os direitos humanos vêm agindo nesse sentido? E a Comissão Nacional não pode implementar esses recentes casos também para serem estudados e serem levados de conhecimento ao público? Anne, essa questão, ela envolve o que nós chamamos de justiça de transição. Nós estamos passando por esse momento de enfrentar esse passado recente, certo? Para avançar para um momento de real democracia. Então, por isso que chama justiça de transição. Nós estamos ainda terminando, fechando esse ciclo da ditadura, mesmo 50 anos depois. Alguns outros países já até fecharam esse ciclo, quando, tipo Argentina, Uruguai, Chile, quando já enfrentaram esse caso, né, da ditadura, da estrutura de repressão que foi montada, de punir os torturadores. Então, a justiça de transição, ela é esse momento de enfrentamento com esse passado, que o Brasil não fez ainda. E o que é que envolve uma justiça de transição? Né? Envolve a verdade, é você saber abrir os arquivos, investigar, saber o que realmente aconteceu. É a memória, é você sabe o que aconteceu e manter isso vivo, né? Para que realmente as pessoas não esqueçam o que é uma ditadura militar. A justiça, que é o outro elemento da justiça de transição propriamente dita, é quando seria a punição de quem cometeu o crime, que aí o Brasil realmente está muito distante de chegar a isso. E qual é o outro elemento? A mudança nas instituições, a mudança na estrutura de repressão que o Estado montou durante as ditaduras. Todos os Estados montaram uma forte estrutura de repressão, todos os países da América Latina, durante a ditadura militar. Então, um elemento é justamente esse, reformar essas instituições que foram montadas de repressão. E nós ainda não montamos. Então, a nossa polícia, a própria organização, vamos dizer assim, militar do Brasil, ela ainda não fez essa revisão na sua forma de organização. Então, uma estratégia que era usada na ditadura, que era justamente a tortura, ela está presente em todas as delegacias. Então, é algo que se mantém desde a ditadura militar. Então, é preciso reformar, repensar essa estrutura de investigação, de respeito ao ser humano, à dignidade, à não violação de direitos humanos. Então, como isso não ocorreu, essa justiça de transição ainda não se fechou, então por isso que nós encontramos ainda tanta violação de direitos humanos, e uma das grandes violações é justamente a tortura do preso. A pessoa, por ter cometido o seu crime, nós estamos em um Estado de Direito em que quem comete o crime deve ser punido. Isso é o que está na legislação. Então, o trabalho dos direitos humanos não é a impunidade de bandido algum, é que ele cumpra realmente, seja julgado e cumpra seu crime. Agora, não existe na legislação brasileira pena de morte. Então, não é possível que a polícia e outros órgãos de repressão continuem matando as pessoas por prevenção que são culpados, né, sem ter passado por julgamento algum. Ou que exerça, né, a tortura com um preso. Então, esses acontecimentos da história recente do Brasil estão muito ligados ainda à ditadura militar. São os reflexos, são essas posturas, essas práticas que ocorreram durante a ditadura militar que ainda se perpetuam. Então, é preciso fazer uma revisão dessas práticas, né, para que se encerre realmente aquelas formas de arbitrariedades, né, de violação dos direitos humanos, que era uma prática constante durante a ditadura militar, mas que infelizmente ainda permanece. Então, a Comissão Nacional da Verdade, as comissões estaduais, elas nasceram com um foco para tratar da ditadura, certo? Então, ela não passa além de 85, quando realmente tem a primeira eleição, né, em 88 com a Constituição. Então, ela não tem o seu foco de atuação a atual conjuntura história presente. Então, não tem nenhuma força de fazer investigação ou de fazer alguma denúncia com esses acontecimentos que são similares.
mas o contexto, ela nasceu com esse foco, então ela tem limitações. Inclusive, a Comissão Nacional da Verdade e as estaduais, ela nasceu realmente não só com essa limitação de não tratar dos atuais casos, mas ela nasceu também com o objetivo mais da verdade e da memória. Ela não nasceu com o objetivo, por exemplo, da justiça, porque aí já compete realmente ao Poder Judiciário, com essa verdade descoberta pelas comissões, nós poderíamos sim apelar agora para outra instância, que seria: terminou o prazo da ação da comissão, a comissão entrega o relatório, aponta e conseguiu encontrar culpados, quem realmente fez a tortura, quem desapareceu com o corpo. Então, a justiça agora realmente poderia fazer o julgamento. Se nós vamos chegar nesse ponto, ainda é uma incógnita.